Só uma lesão pode atrapalhar. Ele é, ele é o maior jogador já revelado na história do Palmeiras. Não significa dizer que vai ser o maior jogador da história do Palmeiras, mas o Palmeiras não tem. Vou deixar a pergunta para vocês. Ele tem que ser titular na próxima terça-feira? Não responde. É uma revelação espetacular e a gente sente, o Mauro conhece pessoalmente, a cabeça dele é muito boa. Muito bom. Entendeu? Porque tem deslumbrados. Meus amigos, finalizando o Domingão, vamos dar mais uma olhada aqui no Mesa Redonda. Vamos dar uma olhada no que eles estão comentando. Já deixa aquele like para estar fortalecendo aqui o nosso canal. Isso é muito importante aqui para nós. Se inscreva. Créditos do vídeo aqui abaixo no link da descrição. E sem enrolação, bora pro vídeo. Temos aqui o Paulo Arantes do Nascimento e também o Luiz Antônio Corrêa da Costa. Eles tiveram berço. Agora tem um monte de jogador aí, escrevi no UOL, teve uma repercussão danada. Tem um monte de jogador que não teve berço e consegue fazer sucesso e tal. Primeira coisa que eles querem, parças. Sim. Tem um brasileiro que jogou no PSG, cada parça, são 5, ganhavam 5 mil euros por mês. Ô gente, não precisa de parça. Vê se o Zico alguma vez precisou de parça. Ele teve sim um parça. Sabe quem é o parça do Zico? O general, pai dele. Sim. Brabo, seu Antunes. Seu Antunes. Entendeu? Vê se o Caio Ribeiro teve parça. Não, Kaká, que o Mauro Betti sempre falou que é o homem mais bonito da vida. Entendeu? Agora, vê se ele alguma vez teve parça. Porque os parças são puxa-saco. E o jogador que não tem berço, ele pensa que ele é o dono do mundo. Entendeu? Aí acontece essas coisas. Que ontem lá estava o staff dele quem é? O pai, a mãe, a namorada e os empresários. E olha aqui, ó, ele não marca, Endrick brilha em Wembley. Você teme que o... E vocês podem ficar à vontade também aí, gente. Vocês temem que o Endrick possa ir no mesmo caminho? Nada, moleque de cabeça boa. Eu não vou nessa linha do Milton, mas só para dizer sobre o Endrick que eu conheço o pai dele há algum tempo. Você não gostou da minha tese? Nunca gosto, até quando eu concordo. Mas assim, o Endrick eu conheço o pai há um bom tempo, foi funcionário do Palmeiras, um cara maravilhoso, e o Endrick eu conheço desde os 15 anos de conversar, mas já era fanático por ele desde que ele tinha 14 e parecia ter 14 de futebol, não de vida. Assim, só uma lesão pode atrapalhar. Ele é o maior jogador já revelado na história do Palmeiras. Não significa dizer que vai ser o maior jogador da história do Palmeiras, mas o Palmeiras não teve na base, até que o Palmeiras historicamente não revela. Isso você vai até pegando as estátuas, Junqueira, Valdemar, Filme e Oberdan, eles vieram da várzea para o Palmeiras, então eles vieram com 20 anos de idade. O Palmeiras nunca revelou um talento como esse e poucas vezes eu vi na vida um cara tão pronto. Se você conversar com o Endrick sobre o fora do jogo, ou a análise que ele faz, por exemplo, do Mbappé, com 15 anos, ele enxerga umas coisas, ele joga e tem um corpanzil, cabeça, ele tá pronto. É um dos maiores talentos que eu vi na vida com a idade que ele tem. Ele vai mais longe que o Vini Júnior, por exemplo? É diferente, né? Mas ele pode ter potencial para isso, cara. Até para eu não exagerar, eu vou pegar outro exagerado, que é o fenômeno Ronaldo, que começou cedinho, Miller e o Paulo Sérgio acompanharam na campanha do Tetra, estava até inibido na Copa de 94. O Ronaldo queria, para mim, por um exagero, o Endrick na Copa de 22, eu acho que era muito cedo. Mas assim, ele tem bola, técnica, tática, cabeça, caráter para ir de um nível fenomenal. Total frieza. Mauro, eu conheço bem também a estrutura familiar do Endrick. O seu Douglas, o pai, a mãe menos, mas conheço. Ele é programado para vencer esse menino. Ele nasceu para isso. Ele não tem o mesmo talento do Neymar, por exemplo. Não, o Neymar é um talento absurdo. Apesar de ter muito talento, né? Neymar não tem o mesmo mas talento tem do Neymar. Parça. Mas ele tem uma estrutura familiar, não só familiar, uma estrutura toda para o futebol de hoje. Por isso eu acho que o Endrick vai chegar além do que chegou o Neymar, que é um ex-jogador. Tomara. Ele chega, Paulo e Miller, ele chega mais longe que... Eu vou começar por baixo, vocês podem colocar o Neymar nessa história aí, já que eles falaram. Ele chega mais longe que Vini Júnior por esse início, daquilo que vocês estão observando. Ainda é cedo, mas pode chegar sim. Né? Porque esse Vini Júnior, calando o Mauro Betti, dizendo que ele não jogava nada. O Vinícius sempre foi apaixonado. Entendeu? O rapaz está de parabéns, né, Zé Roberto? Bom, na realidade, o Endrick é um jogador que precisava nessa seleção, até porque, se nós observarmos Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior, você deixa um matador. E quando estava 0-0, eu pensava assim, caramba, nós tínhamos aí Ronaldo, Miller, Careca, nós tínhamos jogadores, Romário, Bebeto, jogadores que definiam. E essas chances que o Brasil teve
nesse jogo foram chances que você precisa matar. E se você não mata, você acaba perdendo. Então, quando entra o Endrick, eu já crio uma esperança e falo, esse garoto é matador. Ele vai estar lá acompanhando, ele vai estar na área, vai estar finalizando. Então, é esse jogador que o Brasil hoje precisa. Agora, até onde ele vai, eu não sei. Se não subir para a cabeça, porque as coisas acontecem muito rápido. Você já vê que a golinha já estava para cima, como é que diferente de que todos. Ele tá jogando com a gola pra cima. Golinha para cima. Você não tá pegando no pé do Endrick, não? Qual o problema da golinha para cima? Você já tá, não falei nada disso. Você já começou, né? Mas golinha para cima. Foi ele que falou, né, Milton? Eu tô falando que eu não sei até onde Milton, vai. ele falou ou não falou, Milton? Falou. O senhor falou, então você tem que dizer. Eu não sei até onde vai. Eu também acho que não. Eu não sei até onde vai. É um bom jogador? É um bom jogador. Conheço a família só aqui num troféu Mesa Redonda, não conheço fora, como o Mauro conhece, o Silver conhece, não conheço, o dia a dia do jogador. Então, algumas coisinhas, Dorival experiente, precisa pegar no pezinho, para com isso, para com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, algumas coisinhas tem que ficar atento, para não acontecer o que nós vimos acontecer com o Neymar. Nós vamos ouvir o Dorival e o próprio Endrick, mas eu quero a palavra do Miller, não é? A palavra do Miller, daquilo que ele está vendo no Endrick, tá? Daquilo que ele está vendo no Endrick, se ele pode chegar realmente mais longe que Vini Júnior, que hoje, você tira o Neymar de lado, que está com uma situação indefinida na seleção, o Vini Júnior é a referência. Jogador novo ainda, mas é a referência. E o Endrick, aos 17 anos, está indo para o Real Madrid, está de contrato assinado. Ele pode ir mais longe, pode ser a referência realmente da seleção brasileira, ou você quer um pouquinho mais de calma, ô Miller? É claro que temos que respeitar os processos naturais que o jogador passa quando ele vai para a Europa, quando ele chega na seleção. Como diz o Milton e o Mauro, o Ronaldinho, o fenômeno, ele chegou em 94, ele era o molecote da turma, quer dizer, então a fase dele nos processos naturais da bola chegaria em 98, na Copa do Mundo da França, e depois, consequentemente, em 2002. Então, o Endrick é um processo natural. Ele vai crescer naturalmente, como bola, como experiência, como visão de jogo, né? Agora, o jogo de ontem, você tem que saber dividir as coisas, né? Uma coisa é o gol que ele fez, outra coisa é a sua atuação. São coisas distintas, né? O Vini Júnior, que já está alguns degraus acima dele, e jogou mais. Teve mais participação, né? Ele entra no segundo tempo, faz o gol, mas a atuação foi discreta, foi simples. Agora, é claro que no dia a dia, na sequência de jogos, aquela coisa toda, a tendência é o quê? É crescer à medida que ele vai jogando. É normal. É um processo que todos já passaram quando eram jovens que nem ele na seleção. Sim. E chegaram lá. Então, ele tá, se ele trilhar o mesmo caminho, sem dúvida nenhuma, ele tem tudo para dar certo na seleção. Só tem que mestre... alguém estar perto, né, jogador? O treinador Dorival hoje é uma peça fundamental. Eu sei, a família, os amigos. Não, o treinador é fundamental na estruturação desse garoto. O Silvestre quer falar, o mestre também quer falar, e eu já vou deixar a pergunta para vocês. Ele tem que ser titular na próxima terça-feira? Não o Dorival foi na mesma linha da bancada. O mestre está querendo falar, eu já deixei a pergunta para a mesa se o Dorival deve ou não escalá-lo contra a seleção da Espanha. Eu escalaria, é o ataque do Real Madrid, é o Rodrigo, né? O Rodrigo, o Vini Júnior e o Endrick. Né? Não, eu tô, mas vocês que vão ele é o falar. comandante. Você pode. Ele é o chefe, Eu vou jogar pra vocês. Vai, chupa essa manga. Bom, deixa eu ouvir o Endrick, né? Como é que foi? Porque a repercussão é muito grande em cima do nome dele, há um staff do lado dele, parece que tá tudo muito orquestrado. O que o Endrick falou? O Endrick falou com quase 24 horas depois do primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira em Wembley. Muito feliz, né? Importante demais, num estádio emblemático. Fico contente, minha família também estava lá, meu pai, minha mãe, minha namorada, meus empresários, então fico muito contente com tudo que Deus faz na minha vida. Eu tava mentalizando, se fosse entrar no jogo, né? Os espaços que teriam para mim poder jogar, e foi isso que eu fiz desde o começo. Mentalizei aquilo tudo positivo também, e fiquei no banco, né, conversando com Deus ali, agradecendo por aquele momento. E cara, pra mim é muito importante ter marcado esse gol, e como eu falei ali agora, em busca da segunda vitória no Bernabéu. Você em casa escalaria o Endrick terça-feira como titular contra a Espanha? Vai respondendo, hashtag Mesa Redonda. O mestre está na ponta da linha e depois a bancada fala. Pois não, mestre?
Olha, o Brasil ontem plantou uma semente de esperança lá no sagrado solo de Wembley, com aquele gol da grande esperança que se chama Endrick, 1-0 na Inglaterra. Gente, não é fácil, não. A Inglaterra é um dos melhores times, é uma das melhores seleções do planeta nesse momento. E é verdade que jogou desfalcada do Harry Kane e do Saka, que são dois atacantes preciosos, mas mesmo assim, o Brasil foi lá, jogou a bola tramada, não aquele negócio de futebol brasileiro atual, que é dar chutão para frente, o cara correria e trombada e muita falta, nada disso, jogou bola. Né? É típico do Dorival Júnior. Então vamos esperar que a coisa continue assim e daqui para frente o Brasil volte a ser uma potência do futebol mundial. Legal, se o mestre falou, tá falado, a pergunta está lançada. Eu, inclusive, acrescento, e vocês podem, na hora que falar se ele tem que ser ou não titular, eu penso até que o Abel poderia ter mais uma Libertadores contra o Boca não tivesse insistido com o Endrick no banco. Não quero voltar lá no passado. Você pegar no pé do mas Abel. E o senhor falar que, você, e o senhor falar que o Abel é o melhor técnico que existe. técnico do continente, você vem falar isso aí. Às vezes dá errado. Eu também acho com um garrafa que ele podia ter colocado antes do Endrick. E o senhor pode ser o primeiro a responder, não há nada pessoal contra o senhor pode ser o primeiro. Olha, nós temos Milton Neves, nem a favor. Nós temos aqui Milton Neves, o senhor vai ser o primeiro a responder. Porque ele tem sangue azul. É isso. Tem mesmo. Como é que chama teu avô? João Silvestre. Não, J. Silvestre. Ah, garoto. Uma lenda da televisão brasileira. Fazia dupla com um cara que deu um pouquinho certo. Silvio Santos. Aliás, os dois maiores brasileiros da história são Silvio Santos e Pelé. Obrigado. E veja só. Eu tô tentando não queimar o filme do meu avô há 20 anos na televisão. E veja só. queimando no meu pai, não Veja, olha lá o J. Silvestre lá, Milton, olha lá. Eu pedi. Como venceram na televisão. Ei, Silvio, como disse o Milton, é sangue azul mesmo do Silvestre. Silvio, Obrigado, viu, direção? Obrigado. Elegante. Porque na minha casa em Minas não tinha televisão, mas eu ia na casa dos amigos, entendeu? Eu lembro dele. O meu avô ajudou a fundar a televisão. Essa é a história da televisão passa pelo J. Silvestre, né, Milton? Ele é o Miller, viu? O pessoal minimiza. Se J. Silvestre, teu avô, foi um gênio, um fenômeno, igual o Miller, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Aí eu tô com o Milton. Ô Silver, então, e aí? Vamos de Endrick. Pelas palavras. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos de Endrick na próxima terça-feira contra a Espanha. Eu tiraria o Rafinha e insisto. Não, o Rafinha é bom, pô. Mas você vai. Mas eu tiraria o Rafinha. Você vai tirar quem? Então você não vai deixar o Endrick jogar, Milton? Vamos ver. Não, o Endrick tem que jogar. Eu colocaria o Endrick. Eu já teria colocado o Endrick nesse jogo. É precoce, não tem problema. O menino tem estrela, o menino ele faz tá embalado, ele fez um gol no Wembley. O braço ajudou o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Eu achava que o Brasil ia tomar uns 5. O Brasil até que jogou bem. Você coloca ele e tira quem? Eu tiraria o Rafinha. Eu tiraria o Rafinha. Eu jogaria com esse ataque, esses 3 homens de frente que vão jogar no Santiago Bernabéu por muito tempo, inclusive. O jogo vai ser no Santiago Bernabéu, gente. Vai estar lá o Constantino. Enfim, já pensou? Toda a cúpula do Real Madrid. Se tem um jogo para ele começar jogando, né, Mauro? Ainda mais com o Rodrigo e o Vinícius Júnior e mais ele, né? E podia ser o Richarlison, podia ser o próprio Rafinha, mas é um jogo para o Endrick se sentir onde ele vai estar a partir de junho, em casa. E você tira quem? Tiraria o Rafinha. Agora, Mauro, peraí, só um minuto. Mauro, eu tô com a camisa do Real Madrid, agasalho do Real Madrid, e você que é chumbrega dessa camiseta velha aí, pô. Você que me deu de aniversário, pensei que você não se lembrava. Eu não dei nada. Milton, vamos então de Endrick, mas quem o senhor tira? Aqui não tem conversa não, colocar não dá pra jogar com o Rodrigo, ele não vai tirar. Não, o Rodrigo é titular absoluto. Entra na nossa barca, vamos tirar o Rafinha, Milton. Então vai, vamos tirar o Rafinha. Tiramos? Que é com PH? Com PH. Então tira. Porque se fosse com F, ele ficava no time. Aí ficava. E a idade não pesa, não. É o momento do Endrick. Mas o Endrick é uma revelação espetacular. E a gente sente, o Mauro conhece pessoalmente, a cabeça dele é muito boa. Muito bom. Entendeu? Porque tem deslumbrados que depois apelam pros parças. Calma, Milton. É só uma desgraça parça pra jogador de futebol. Tô fechado com o Milton, essa história de parça.
parça só serve para puxar um saco e o jogador pensa que ele já é importante. Sim. Ele passa a pensar que é Pelé melhorado. Porque esses caras não vão criticar ele nunca. O verdadeiro amigo é aquele que aponta o defeito do Não, porque não brother dá do tempo peito, de que nem falar você tudo faz pro Milton comigo Neves, tantas vezes, né, cara? verdade. É brincadeira, mas é verdade, cara. Ô, Paulinho, e aí? Vamos de Endrick contra Só a uma Espanha? coisinha, viu? Pois não. O pessoal mandando muita mensagem pro Mirtão aqui, viu? Você vê, Milton? Que legal, hein? Epa! Fica A minha feliz. rede social turminou Também. graças ao Milton Neves Que também. legal. aqui. Filho do Obrigado, Julinho Milton. Botelho, o Carlos Botelho tá vindo a gente Que legal, também. que legal. Obrigado, Falando em gente. grandes Servilho, atacantes. O Servilho Felírio também, o também. filho e neto. Aristeu Kodama, Weber Lima, vários colegas, um monte de anônimo aqui na minha rede social, todo mundo mandando Anônimo abraço. não, tem O nome, Weber Lima, você. trabalhei com ele Eu sei muitos que anos. sim, eu sei que sim. Paulinho, Eu te ouço desde os anos 70, pô. Paulinho, e aí? 1870. Vamos de... O jantar hoje promete. Vamos de... vamos então de Endrick ou não? Você com calma, baixa a golinha dele, deixa com a bundinha no banco. Eu tô com o Dorival, tem que ter calma, tem que colocar o garoto aos poucos. Mas nesse jogo, principalmente, eu colocaria. Nesse jogo eu colocaria, porque é um jogo importante, na Espanha. Você já precisa testar o jogador para ver se ele vai pipocar ou não, coisa que ele não vai, né? Então eu colocaria. Agora, eu jogaria com Rafinha, Vini e Endrick no meio. E você tira o Rodrigo? Tiro. Como você tá comentando Tiro. bem, hein? Tiro. Você parece que virou um 9 de novo para comentar. Agora o Miller é Pelé. Não adianta. Eu conheço futebol, mal. Você tem inveja do meu saber. Tem inveja mesmo. O nosso Pelé. Miller, e aí? O Miller foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. É verdade. O que o Milton tá falando é verdade. Se eu achasse diferente, falaria aqui, não é porque o Milton tá aqui não. Porque eu, atrás do gol, cansei de ver o Miller em duas fases, como bem E lembrou o o Mauro. tanto de gol que ele deu pros atacantes É, do São Paulo. Não era um toque, era meio toque na bola, né, Garrafa? Era Aquela impressionante. giradinha Um do homem Miller. impressionante. Miller, e aí? Como é que o Dorival deve montar o time? Com o Endrick, repete a mesma formação. Eu concordo com o jogador que disse, Santiago Bernabéu, né? Um estádio moderníssimo hoje. Colocaria o Endrick para jogar com certeza. É claro que... Tá no embalo, né, Miller? Tá no Exatamente. embalo. Ele tá... O Dorival respondeu essa pergunta bem respondida, né? Ele disse o quê? Olha, tem que ter calma, tá? Aquele processo todo que passa um jogador quando tá chegando... Mas se ele não escala, trava o jogador, pô. Ele tá no embalo. Mas, olha, assim, eu não me empolgo com a vitória da seleção ontem, porque... Claro. Amistoso, Copa América, isso não quer dizer nada. Não, mas O contra jogador a Inglaterra em brasileiro- Wembley, o estádio mais Inglaterra em importante Wembley. do O mundo. jogador brasileiro, ele tem que aprender a jogar uma Copa do Mundo. Eu não me iludo com vitórias em amistoso e nem Copa América. Então, a gente Mas tem- quebrou o galho, o Brasil tava uma porcaria. Hoje, a seleção, o seu treinador está aqui e os jogadores estão ali abaixo. Diferente. Isso é uma coisa que Michele. assusta, né? Às vezes a gente olha assim a escalação da seleção brasileira, nada contra, são bons jogadores, jogam na Europa, mas não tem mais craque a rodo. Mas se tiver parça, O eu Endrick desconvoco. é um jogador. craque a rolo, vai ser, o Vini também. E o Miller, há 34 anos, tungaram um gol seu em Wembley, lembra? Ah, A bola entrou. O time do Lazzaroni. O juiz estava comprado naquela época. E quem você tira, Miller? Coloca... Não, eu concordo com a bancada. O Rafinha, acho que o tempo da seleção já deu. Acho que o Endrick no lugar dele seria a melhor opção. Michele Janela, você vai com o Endrick para terça-feira, entende que ele tem que ser titular, tira o Rafinha, tira outro jogador. Com certeza, ainda mais depois do que ele fez. E sigo aqui todos os relatores com fritas. E deixo uma pergunta que manda aqui nossa telespectadora Joana Magda, o seguinte: ela concorda com o Paulo Sérgio que ela acha que o Endrick tá aparecendo com a gola alta, tá aparecendo meio mala. E aí ela pergunta pro Milton e pro nosso querido Mauro Betting o seguinte: vocês acham que o Endrick vai ter cabeça para lidar com o racismo na Espanha igual ao Vini Júnior tem? Sim. Boa pergunta, hein? Moleque tem cabeça boa. E não tem parça. Entendeu? E tem a coragem Parça que só serve pra puxar o saco do o jogador. Vinícius Júnior tem, que é impressionante. Eu nunca vi na história do futebol mundial alguém que sofra o racismo que sofre o Vinícius Júnior. Não, estão Ele é o fazendo com o Muhammad Vini Ali do Júnior lá, futebol. pelo amor de Deus, uns imbecis lá, uns impressionante. Mauro, não sei da quanto, e dizendo que tá certo, não tem que punir os caras que xingam ele, imitando animal. Agora. Ô, Mi, você sabe... É isso aí, esse foi o Mesa Redonda de hoje. Jogador mais jovem a fazer um gol na história de Wembley. Endrick foi exaltado pela imprensa inglesa após a vitória de 1-0 do Brasil sobre a Inglaterra em amistoso
No último sábado, o jogador do Palmeiras de 17 anos saiu do banco de reservas e decidiu a partida que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior na seleção. De Pelé a Ronaldo, de Neymar a Vinícius Júnior, o Brasil produziu seu quinhão de superestrelas adolescentes ao longo dos anos. E agora temos o novo garoto do bairro, deu um passo à frente, Endrick, escreveu o site da BBC. Comentarista da emissora Channel 4, o ex-jogador Joey Coller comparou Endrick a outro jogador não citado na lista acima. Acho que ele tem um pouco de Romário. O formato de corpo, a maneira como ele guarda a bola e a alegria em seu rosto. É um jogador mais jovem a marcar em Wembley, ou um clube ou seleção. Excepcional, disse o ex-atleta da seleção inglesa Chelsea. A nova estrela brasileira estampou o jornal Daily Mirror. Já o tabloide fez uma alusão a um clássico do rock britânico, uma expressão que significa algo com diversão adolescente, da banda Undertones, com o nome de Endrick. É isso aí, torcedor do Verdão, muito obrigado. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like para estar nos ajudando. Créditos do vídeo aqui abaixo no link da descrição. E até o próximo conteúdo. Valeu, galera!